Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina, momento onde nós paramos aqui para fazer o nosso estudo, né? Rever aquilo que estudamos ali durante a semana, e você é convidado a fazer esse estudo conosco. Pegue aí a sua Bíblia para juntos fazermos esse estudo com base na Palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer a recapitulação da lição número 9, que tem o título Pecado, Evangelho e Lei. Vamos fazer aqui esse estudo juntos para a gente aprender cada vez mais da Palavra de Deus, não é isso? Sim. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, eu queria apresentar os colegas aqui que estão aqui conosco hoje, né? O querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês mais um sábado, que vocês possam estar pegando a Bíblia de vocês, né? Comentando, compartilhando, para que esse evangelho seja levado a mais pessoas. Exatamente, querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui para a gente estudar esse tema tão, assim, difícil de entender. Pecado, evangelho e lei, principalmente o aspecto do evangelho e da lei, e a gente vai fazer isso através dessa lição 9 aqui. Todos sejam bem-vindos aí à nossa transmissão e que Deus esteja abençoando todos. Amém, é isso mesmo. A querida irmã Tereza. Feliz sábado. Então, essa semana eu estava falando que a autora abençoada fez uma lição assim fantástica, falando, e o título de hoje, né, como Pecado, Evangelho e Lei. Nós vamos ver sobre isso, né? É um assunto, como o Messias falou, difícil, mas muito bom, porque é relevante para a nossa vida. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Abra em Salmo 119, versos 93 e 94. Enquanto você abre aí nesse verso, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo venha conduzir o nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nosso querido Jesus, nosso bendito Salvador vindouro, e nosso querido Espírito Santo, nosso Consolador. Graças te damos por mais essa semana, pelas bênçãos que o Senhor bondosamente derramou em nossas vidas e em nossa família. Queremos agradecer também por estarmos aqui, nesse lugar sagrado, na presença de um Deus sagrado e em contato com a palavra sagrada. Amém, Senhor. Que o Senhor nos santifique com a tua presença, perdoando os nossos pecados e derramando as tuas bênçãos, Senhor. Amém. Para que nós tenhamos compreensão acerca dessas verdades tão importantes, Deus, que se trata da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. É no nome dele que pedimos e agradecemos em mais esse dia. Amém. Muito bem. O verso você lê pra gente, Wagner? Leu sim. Diz bem aqui, 93, 94. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Muito bem. O que seriam os preceitos de Deus, irmã Tereza? Os preceitos de Deus, nós sabemos que são a lei, né? A lei, como aqui vem falando sobre o pecado, evangelho e lei. Aqui, quando eu leio aqui que está registrado na Bíblia, nunca me esquecerei, assim, eu nunca dá assim, uma imagem de que essa palavra não existir, né? Nunca e sempre, né? Por quê? Porque nunca me esquecerei, sempre a gente cai. A gente entende que o contexto que Davi, esse verso aqui foi Davi, né? E ele denotou sobre a vida dele, a condição dele. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Então, assim, mas Davi caiu, e as pessoas podem chamar, Davi caiu tantos, e ele fala, nunca me esquecerei. Me esqueceu em algum momento? Sim, porque a gente cai. Não é que a gente esquece, a gente cai. Nós somos falhos, nós somos homens naturais, e como homens naturais, a gente está sujeito a cair em qualquer momento, e a gente vai ver para frente, a própria Bíblia fala, né? Cuide para os que estão em pé para que não caia, né? Então, assim, Davi, quando falou isso, Davi também caiu, mas Davi, ele tinha no coração dele que ele não tinha como esquecer. Ele sabia, né? Eu penso que na lei, a lei de Deus é uma revelação do seu caráter, né? Quando a lei, ela revela esse pecado, né? Esse pecado de violação à lei de Deus, a gente vê que Satanás, ele trabalhou muito para que o pecado fosse olhado de uma forma assim diferenciada. Como, Tereza?
o pecado ele se romantizou demais, tá entendendo? Aquilo que era pecado acabou sendo romantizado. Não, isso não é, porque assim, Cristo nos agraciou com sua graça, que nós sabemos, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo. E através desse romantismo, nós sabemos que a lei é o caráter, né, de Deus. Mas o Evangelho ficou como? O Evangelho, ele ficou agora, ele tem que ser reescrito. Porque esse Evangelho que Deus nos colocou, o pessoal colocou ele como se ele não tivesse mais algum valor na vida do ser humano. Então, esse Evangelho tem que ser reescrito na nossa vida de novo? Não. E nós sabemos que Evangelho e lei, eles não são opostos. Não são. São totalmente diferentes. E aqui vem dizendo que a gente tem que enfatizar que o pecado é o grande mal. E eu falo que o pecado é uma chaga. E como uma chaga, nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente olha o pecado do outro, mas nós esquecemos do nosso próprio pecado. E isso é o grande erro, porque a palavra de Deus diz que você tem que tirar primeiro o cisco do seu olho para depois tirar a trava do seu olho para depois tirar o cisco. Olha, e apanhou para nós como uma trava nos nossos olhos. E o cisco no olho do outro. Uma trava para um cisco é de pequeno valor, mas nós enxergamos mais o pecado do outro que o nosso. E a lição vem enfatizando justamente para nós enxergarmos o nosso próprio pecado. E olha que, assim, estudando a lição, eu anotei uma coisa assim que eu achei muito relevante. Daí a gente começa a ver a graça barata, né? A graça se torna barata, a entrega sem mudanças. Quer dizer, o pecado faz isso. Deus, nós somos salvos pela graça. Então, assim, é pela graça, então quer dizer que a entrega não tem mais mudança. Venha do jeito que você está, né? E permaneça. Permaneça, né? Conversão continua na mesma estrada que nós estamos seguindo, né? Cadê a conversão, né? Eu já sou adventista há tantos anos. Sim, mas não preciso de uma conversão. E aí as pessoas, eles querem ver igual aquela mulher, né? A mulher Maria Madalena. Vai como você está e siga Jesus. E foi assim que Jesus falou. É por isso que eu falo. O Evangelho tem que ser reescrito. Porque Jesus fala bem assim, nenhum te condenou. E ela, não, Senhor. Vá e não peques mais. Mas isso a gente esquece. É como se falasse assim, vai e fica na mesma, né? Exato. Então, ouvindo, né, essa frase, a gente tem que rever esses conceitos do Evangelho, tem que reescrevê-los de novo no nosso coração. E às vezes também eu coloco aqui também um ponto que a gente tem que ir para a casa do pai do jeito que a gente está, né, os dois filhos pródigos, porque fala do filho pródigo, mas eu falo que os dois eram pródigos, tanto o que pediu para sair quanto o que estava em casa. Os dois estavam sendo convivente com o mesmo pecado, né? Com o mesmo pecado. E aí nós queremos estar em casa com roupas sujas, né? Então, assim, esse ponto aí é que a gente vai destrinchar aqui nessa lição de hoje. Exatamente. Aqui diz assim, sem dúvidas o pecado é o maior obstáculo para o relacionamento próximo com Deus, né? E diz também, algumas pessoas tratam o pecado como algo normal, ou seja, relativiza o pecado. Hoje em dia, como a irmã falou, né? Romantiza, normaliza o pecado, as práticas pecaminosas, e são essas práticas que nos afastam, criam uma barreira entre nós e Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu havia perguntado à irmã sobre o que seria os preceitos divinos, a irmã falou que seria a lei de Deus e tal. A gente vê que na Bíblia, com frequência, né, ela vai utilizar preceitos, estatutos, mandamentos. Tudo isso são orientações que Deus deixa para nos guiar. Sim. E todas essas orientações faz parte da lei de Deus. Então, realmente, a lei de Deus é isso aí. Os preceitos, as orientações, os mandamentos de Deus. Aí, para a gente ter clareza, a gente precisa entender. Aqui o título é Pecado, Evangelho e Lei. A irmã já explicou um pouco o que seria a lei, os estatutos, os preceitos de Deus. Eu queria que você, Messias, pode fazer sua introdução também, mas que você explicasse um pouco para a gente o que seria o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sabe? Como está lá em Romanos, Paulo falando. Então, o Evangelho é a graça de Deus concedida ao ser humano para a salvação dele. Então, através do Evangelho, a gente vai ter conhecimento da nossa condição, porque nós nos encontramos numa condição, porque muitas vezes a pessoa não entende e não sabe a condição que ele se encontra.
E quando a gente fala sobre pecado, muitas das vezes as pessoas que não têm assim contato com a palavra de Deus acham isso aí banal, acham que isso aí não tem nada a ver, sabe? E à medida que o tempo passa, a gente vê a sociedade caminhando para esse nível de desconsiderar o pecado como algo mortal, destrutivo. O pecado é uma desgraça para o ser humano. Por isso que a gente precisa do Evangelho. A gente precisa do Evangelho porque é o poder de Deus para a nossa salvação. E o Evangelho vai nos trazer a solução para nosso problema. Porque o pecado, o pecado gera a morte. E é morte em sentido absoluto, é morte eterna. Então o Evangelho veio para revelar a nossa condição. O Evangelho veio nos mostrar quem pode nos salvar. E o Evangelho também veio mostrar também o parâmetro que Deus vai usar, ou que Deus usa, que nesse caso é a lei dele, né? Então, o Evangelho tem essa função salvífica, né? E traduzindo aqui, esse evangelho trata-se de uma pessoa chamada Jesus. Exatamente. E a palavra evangelho significa boas notícias, né? Boas novas. Notícias, né? boa nova. E aí, Wagner, eu ia te perguntar a definição de pecado, mas o Messias praticamente já falou, né? Mas se você quiser explanar, fica à vontade. Porque como eu falei, é bom a gente entender, né? As pessoas que nos acompanham em casa e de repente não tem esse entendimento. O que seria a lei de Deus, o que seria o evangelho de Deus, né? Que o Messias falou que é como se fosse um guia que vai nos conduzir para fora do pecado, né? Porque a gente pecou, caiu em pecado, aí veio o evangelho e também a lei que nos auxilia. Aí a questão do pecado, o que seria esse pecado? O que as pessoas perguntaram, vocês falam que eu estou em pecado, mas quem falou que eu estou pecando? Quem falou que o que eu estou fazendo é pecado, né? E primeiramente assim, né? O bom é que quando há diferença de mentes, também há diferenças de ponto de vista do mesmo assunto, né? Exato. Que todos em concordância, na verdade. Bem, eu vejo o pecado, se nós pegarmos o significado da palavra transgressão à lei de Deus, assim, conforme a gente vê no Evangelho, no Antigo Testamento, o pecado é a transgressão à lei de Deus, né? O seu caráter. Mas eu vejo assim que às vezes a gente pensa que Satanás ele está meio assim desesperado porque nós estamos falando muito de pecado. Na verdade é uma estratégia dele, né? Às vezes as pessoas pensam que por falar demais em pecado estão atingindo a Satanás em vez de e seguindo em direção a Deus, né? Mas na verdade não. Quando uma palavra se torna clichê, se torna normal em nosso meio social, tanto diminuímos o impacto que ela causa, como também o seu significado em nossa vida. Porque se você vai repetindo pecado, as pessoas não se acostumam somente com o pecado, mas em perceber de que o pecado não tem mais significado algum. Então, assim, no padrão em que vivemos hoje, eu paro para perceber que Satanás está ganhando essa barreira, né? Porque se tornou clichê demais a gente falar de pecado. Só que, assim, eu ainda percebo que falar de pecado a igreja aceita. Porque, assim, quando falamos de pecado, as outras sociedades, que não sejam nós cristãos, principalmente aqui ocidentais, eles não encaram da mesma forma que nós encaramos. Porque a consciência de pecado, de transgressão à lei de Deus, parte a partir do momento que você acredita nesse Deus, o Deus do Evangelho. Isso é um fato. E pegando desse pressuposto aqui, a gente está entrando de uns tempos para cá, principalmente ali, a gente observando os pregadores dos anos 90 em diante, a gente tem, às vezes, se afastado um pouco de falar do pecado na igreja. A gente fala muito do amor a Deus, amor a Jesus, amar a Jesus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, fazer o bem. Se tornou algo muito normal a gente ver isso, e é muito bonito esse discurso. Só que assim, quando a gente fala demais em pecado, hoje,
Vocês já perceberam que a gente deixou de falar do pecador? Por quê? Porque eu percebo que está sendo evitado, não só em nosso meio cristão, em nossa denominação, então, em tanto quanto as outras demais. Porque, assim, quando você fala de pecado sem citar o ser humano como pecador, eu não estou falando de apontar pessoas individualmente, estou falando do pecado natural do ser humano, da transgressão à lei de Deus cometido pelos homens. No termo geral, né? Todos e todas. A gente percebe que as pessoas estão evitando de falar porque atinge as pessoas. E se você começa a atingir as pessoas começam a perceber. Eu percebo que as lideranças da igreja, os pregadores, eles têm medo que as pessoas se afastem. Eles têm medo que as pessoas pensem assim: nossa, está falando demais do meu eu aqui. Eu não gosto dessa igreja, eu quero procurar uma igreja que ela seja conforme a minha identidade. Vocês já perceberam isso? Que a gente tem falado pouco, e com a própria introdução da lição, ela vem relatando aqui, ó, alguns tratam o pecado como algo normal da vida. Afinal, é da natureza humana buscar prazer. Mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Às vezes evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. Ou seja, as pessoas estão ficando ofendidas, sabe, Messias? E aí é o que acontece, se falar demais do pecador, aí eles estão com medo de esvaziar as igrejas. E automaticamente, quando esvazia a igreja, estou falando em termos gerais, em qualquer denominação do meio cristão, Claro. Deixa de acolher recursos. Então a gente está entrando em uma era, eu percebo que a gente está falando muito do amor a Jesus, mas a gente não está fazendo o que Jesus fazia. Fazer igual eles chegavam com os fariseus e falavam o pecado dos fariseus. João Batista também, né? João Batista, entendeu? Porque o evangelho, o ser humano, ele não mudou, de certa forma. A busca pelo prazer, como diz aqui a introdução, sempre foi a mesma. Ou aumentou, hein? Ou aumentou. É isso que eu ia falar. Ele não melhorou, agora piorou, né? Isso, agora piorou. Só que assim, Fábio, eu queria entrar em um ponto. Uma coisa é nós falarmos que o ser humano é pecador, nós somos pecadores e tal, enquanto o nosso pecado ninguém sabe. Entendeu? Como é fácil? Porque uma coisa é quando você não sabe que em um meio social ali seu, algumas pessoas são de alguma forma, mas a partir do momento que se descobre, alguém fica ofendido. Entendeu? Então a gente está com medo disso, de falar, chamar o pecado pelo nome. E as pessoas enxergarem em si mesmas, eu estou falando de mim mesmo, de enxergar o nosso próprio pecado. Entendeu? É isso mesmo. A gente percebe, né, como foi dito aqui, que Satanás, ele realmente, Wagner, ele está numa batalha ferrenha contra Deus, né, para destruir as criaturas de Deus, nós seres humanos principalmente. E aqui fala sobre as distrações que ele coloca para nos destruir. E eu comparo isso como a gente vê nas savanas africanas aí, os predadores, né, principalmente o leão, que é um dos principais predadores lá da África, quando ele percebe que a sua presa está ali distraído, seja com o que for, com alimento, com o rebanho ali, enfim, ele já tem uma estratégia pronta, né? Geralmente o leão não caça sozinho, ele caça em bando, e aí cada um assume seu posto em locais estratégicos, para quando aquele animal ele sair da sua distração e perceber que ele já está rodeado pelo perigo, ele ser facilmente abatido. E assim Satanás faz com a gente. Tanto que Pedro, né, foi Pedro que nos alertou que Satanás ele é como um leão que está ao nosso derredor, bramindo para nos destruir. E é exatamente assim. Aí o que é que Satanás faz hoje para tirar o nosso relacionamento com Deus? Ele traz as distrações, que é o trabalho, as redes sociais, o convívio, né? Às vezes tem muita... A gente vê que, principalmente nesse período aqui, junino, na Bahia, no Nordeste, quase todos os dias do mês tem uma festinha para você ir, para quem gosta, né? Quem curte esse tipo de festa. Então, são tudo distrações, né? O próprio trabalho serve de distração para a gente, porque muita gente está ali tão dedicada ao trabalho, principalmente, por exemplo, no final de mês, que pessoas que trabalham com metas, com os objetivos, só pensa nisso, não, esse mês eu tenho que atingir meu objetivo. E aí, o tempo que seria dedicado para Deus acaba sendo dedicado ao trabalho,
né? Porque se a gente for analisar a nossa vida, sem nenhuma hipocrisia, o tempo que a gente deixa para Deus é muito pouco. É pouquíssimo, é quase nenhum. Por mais que você tenha sua devoção diária, todos os dias, na hora que você levanta, você dedica pelo menos 1 hora do dia para a sua devoção com Deus, é nada, isso é nada, porque você tem 24 horas por dia. E muitas vezes, né, a gente falava ali na classe dos professores, a gente pega de manhã cedo, faz a nossa devoção, aí é como se pegasse a nossa comunhão com Deus, colocasse numa caixinha, fechasse e falasse assim, amanhã cedo eu abro novamente. Então, o tempo que resta para Deus é muito pouco. São distrações que Satanás coloca para nos destruir. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Olha, Fábio, e você falou assim uma coisa maravilhosa, que aqui está no texto, né, de distrações e tentações. E como você vem falando, Marlon, ele já vem falando, né, o teórico Marlon, ele fala sobre as pirâmides, né? E nós sabemos que o trabalho, ele foi realmente dedicado, criado por Deus, né? E o homem, ele se torna um homem de bom, um homem respeitoso, um homem até que, dentro das suas convicções, sem o trabalho, você vê um homem que não trabalha, você vê que ele como, né? E a Bíblia enfatiza até assim, vai ter com as formigas preguiçoso, quando o homem é preguiçoso. Então, Deus vê o trabalho, esse trabalho é gratificante, ele constrói a vida de um homem. Marlon vem falando dessas pirâmides, né, das nossas necessidades fisiológicas, né? Essas necessidades fisiológicas, ela começa quando o ser humano ele nasce, ele começa a se desenvolver, se torna uma pessoa capaz para ir atrás do que é lícito, o que é seu, o trabalho, é um dos pontos que está na pirâmide, em primeiro lugar. Por quê? Por que o trabalho é lícito? Por causa que nós temos que comer, a necessidade de comer. Se você não trabalha, você não tem como comer. E aí vem aquela série que Marlon vai falando, né? Trabalho, comida, né? Prazer, até você casar e você chegar no topo do ápice que diz que é o máximo. Mas nós não temos máximo, nós sabemos que o máximo é Deus sempre na nossa vida. E por causa disso, trabalho, redes sociais, comida, esporte, comida, essas coisas vai nos... isso é pecado? Não, não é. Mas é isso que Fábio falou. Se torna porque tira o tempo de Deus. E é esse tempo, e Satanás, ele está preocupado, como é que está nosso relacionamento com Deus? Esse relacionamento que o diabo quer tirar. E é por isso, quando me enfatizou sobre o pecado, e eu falo com convicção, o pecado, ele destrói, ele corrói, ele é uma chaga, ele é um mal. E o inimigo, quando ele não tenta tirar você de uma forma, ele tenta tirar de outra. São estratégias, com essas né? distrações, essas estratégias que ele tem, né? Para que o ser humano, ele fique onde ele está, dentro da igreja, bonitinho. Porque, assim, uma coisa a gente vai ver na frente sobre barreiras, eu gostaria de falar muito sobre as barreiras, né? Que enfrentamos. Então, isso é que o inimigo, ele está querendo colocar coisas para nós, mesmo que não seja ditamente assim o pecado, mas que pode tirar nós com um relacionamento mais íntimo com Deus. E é como o Fábio falou, fazer essa devoção matinal e achar que isso aí está tudo bem, ou de noite, ou de dia, ou de tarde, só uma vez. Não. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala o quê? Orar sem cessar. Não é porque você vai ficar ajoelhado o tempo todo. A gente já vimos nessa lição, né? Falando sobre oração. Aonde nós estivermos, em pé, sentado, tudo tem seu tempo, seu momento. De como fazermos. A nossa mente, como ela está, né? Voltada a esse Deus maravilhoso. Hoje está falando sobre as festas das primícias e eu acho muito lindo. Porque quando eu estava em Berlim, na Alemanha, eles enfatizam bastante a festa dos tabernáculos e as primícias eles nunca esquecem. E eu falei, nossa, que coisa linda, que fantástico. Porque o que acontece? O que acontece em todas as igrejas do mundo inteiro. A nossa igreja assim, é fantástica, porque assim, a lição daqui é a lição que está passando no mundo inteiro. Está entendendo? Exatamente. É a mesma lição. Então isso é fantástico. Por quê? Porque a gente não está falando coisas diferenciadas. Todos estão falando a mesma coisa. Então, assim, nós temos que ter cuidado sobre isso. O pecado está enfatizando sobre o nosso pecado. Aqui a lição está enfatizando o pecado do outro. Mas nós vamos ver as barreiras falando do pecado do outro
Que é isso que Fábio falou sobre esse pecado, que às vezes a igreja fica camuflada e não quer falar, porque muitas vezes tem visitas, muitas vezes tem um membro arisco, né? E às vezes vai esvaziar a igreja. E nós não estamos preocupados se vai esvaziar a igreja, nós temos que estar preocupados em como está a nossa vida com Deus. Foi Wagner que falou. Foi Exato. Wagner, A foi senhora Fábio. falou Fábio, mas foi Wagner. É mesmo. Acontece. E quais são essas barreiras, hein, Messias? E Vamos, Wagner? vamos ver aqui essas barreiras. Na parte de segunda-feira fala, sabe? Sobre essas barreiras. São várias as barreiras, sabe? Que colocaram apenas algumas, mas Que, na verdade, né, Messias, a principal barreira, como já foi dito na pasta aqui anterior, é o pecado, né? É. Aí tem as suas desdobramentos, né? isso, né? Que Tem o tem, seu desdobramento. o pecado vai se desdobrar um monte de coisa, um monte de barreiras, né? E o inimigo vai aproveitar. E falando mais aqui sobre a lição de segunda-feira, diz assim, sobre as barreiras, né? A Bíblia traz muitas mensagens sobre nosso relacionamento com Deus e sobre os obstáculos que nos impedem de crescer em Cristo. Veja estas palavras de Paulo e de Jesus. Aquele que considerar em pé, cuide-se, para que não caia. Está em 1 Coríntios 10, 12. Não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Outra barreira, né? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu pecado com ela no seu coração. Então, o pecado vai além da ação. O pecado está intrínseco no ser humano e ele afeta, assim, tanto no nível mental, como físico, moral e por aí vai. O pecado, como eu falei, é uma desgraça absoluta. Não julgue para que vocês não sejam julgados. Então, a gente não tem que ser juiz de ninguém. Somente Deus é o juiz. Eu, porém, lhes digo, ame seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Né? Então, a gente não pode nutrir ódio de ninguém. E aqui, na lição, né, colocando aqui como último ponto, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, Deus não quer que a gente fique irado com ninguém, mas que a gente se assemelhe a Jesus, né? E Jesus, quando estava sendo crucificado ali na cruz pelas pessoas ali, ele falou assim: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, nosso exemplo é Jesus em tudo, sabe? Uhum. Então, da mesma forma que Jesus ele tinha comunhão com o Pai, assim também a gente precisa ter comunhão. Assim como ele deixou na palavra dele o que a gente pode fazer para a gente ter um relacionamento mais profundo com Deus e se assemelhar mais a Jesus, tem tudo na palavra. Então, existe todas essas coisas e essas barreiras têm que ser superadas mais pelo poder de Deus. Sim. Aí sim. Pode? Fica à vontade, minha Eu irmã. gostaria de falar de uma barreira, né, para só enfatizar mais um pouquinho, que é a barreira a crítica do julgamento hipócrita, que está em Mateus 7:2, e também a diferença desse julgamento que está em João. Gostaria que Messias abrisse em João 7:24. E eu estou aqui com Mateus 7:2, para vocês entenderem melhor, porque assim, quando a gente fala assim, não julgue para que não seja julgado. A gente tem que entender essa parte, porque muitas vezes, e é isso que Wagner colocou ali, esse pecado, né? De como a gente está vendo esse pecado. Então, a gente não... O pecado que Deus está falando é a respeito do pecado, do apontamento ao pecado da pessoa. Isso. Esse que a gente tem que ter esse cuidado. De forma individual. Individual, exatamente. Não é? Aí a gente tem que fazer a diferenciação diferença. entre isso aí e isso, uma opinião crítica segundo a palavra de Deus. Exato. Aí é outra coisa. Hipócrita também, né? Exato. E aí, Mateus 7:2 vem falando o seguinte, fala bem assim, 7:2, viu? Fala assim, pois da mesma forma que julguem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também serão usados para medir vocês. Essa aí é o julgamento hipócrita. É uma crítica que não tem muita lógica. Porque quando eu estou julgando meu irmão, eu tenho vários, você citou, e achei muito bom, de que quantos pecados eu tenho que não é reconhecido. Porque está dentro de mim, está intrínseco.
Ninguém vê, só eu, mas eu sei que é um pecado. Mas aquele sabe que é um pecado. E muitas vezes eu posso estar na igreja bonitinho, eu posso fazer tudo, devolver dízimo, oferta, estar na igreja, nunca xingar ninguém e tal, ser uma boa membra, uma cristã fiel. Mas aí há coisa em mim que ninguém sabe e eu posso não resolver isso comigo, com Deus, esse pecado, e aí eu posso morrer sem salvação. Mas existe uma outra que Messias vai ler, que é João 7:24. Lê para nós, João, Messias. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Pronto. Dentro da igreja, tem que ter um julgamento pela reta justiça. Claro. Porque nós estamos em uma igreja, em uma instituição. E quando se trata de instituição, e alguém está fazendo algo, e que está sendo o quê? Visto perante a sociedade, perante dentro da própria igreja, a liderança tem que tomar um posicionamento, porque se não tomar, para onde vai isso? E é aonde você fala. Muitas vezes, são coisas que têm que ser faladas e reprimidas ao mesmo tempo. Essas coisas não podem ser reprimidas. O pecado tem que se chamar pelo nome. Está entendendo? E agora o que Deus fala desse outro julgamento é que não podemos, é quando se trata do julgamento individual. Isso a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que a importância de estudarmos a palavra de Deus, buscar o conhecimento, porque sem o conhecimento a gente perece. Sim. E quando a gente tem conhecimento, a gente não pode, por exemplo, foi dito aqui que não devemos julgar. Sim. Aí as pessoas falam, não, você não pode julgar. Foi dito também que aquele que se ira contra seu irmão está em pecado, está sujeito a julgamento, então não podemos ficar irados. Só que quando a gente tem conhecimento, a gente entende que é possível julgar. Aqui diz assim, como o Messias leu, né? Mas julguem pela reta justiça, tá na minha versão está assim. Isso. Devemos julgar sim. Sim. Se alguém está cometendo um erro, não que a gente vai querer condenar, mas devemos julgar. O que você fez está errado, corrija esse erro. Sim. É. Com amor, Senso carinho, crítico, né? isso aí é senso crítico. A Bíblia ensina que não devemos irar contra o irmão, contra a pessoa, mas devemos ficar irados contra o pecado. Deus fica irado contra o pecado. O próprio Senhor nos orientou, irai-vos, mas não pequeis. Sim. Irar contra o pecado, a gente deve ficar irado contra o pecado. Deus fica irado. Agora, não devemos ficar irado contra o pecador. Há uma diferença muito grande, né? Muito. Quando você se ira contra o pecador, você está se irando contra seu irmão. Que esse irmão aqui não é meu irmão de sangue que a Bíblia está dizendo. É o irmão, filho, criatura de Deus, como eu sou. Sim. Entendeu isso? A gente... Muito bom o que vocês falaram, principalmente assim, o Messias deu um levantamento muito bom aí, que é a questão de esse pecado, ele está intrínseco no ser humano, né? Ele está pegado mesmo. Deus ele criou, eu paro assim para analisar que Deus ele criou o homem de uma forma. O pecado foi introduzido em meio ao ser humano, e isso aí deteriorou a forma dele pensar, a forma dele agir posteriormente, através do pensamento. E isso daí, a gente vem percebendo que Deus, ele com sua lei, é o único Deus de toda a história do mundo que pede para o ser humano ele ser diferente daquilo que ele é. Se você parar para perceber, todos os outros eles falam, não, sacrifiquem os filhos, sacrifiquem animais impuros, façam orgias em seus cultos, e dessa forma. Isso. Deus ele fala, não, vá contra tudo o que o seu eu quer fazer. Então, assim, quando a gente para ver essa distância entre Deus e o pecado, a gente encontra, ou Deus e o ser humano, a gente encontra aqui a lei de Deus. E a lei de Deus, ela nos mostra em qual ponto estamos errando. Sim, sim. Ele é esse espelho que mostra onde existe a mancha, onde precisa ser corrigido. E é desse jeito que devemos observar a sua mensagem direcionada a nós, né? Eu vejo dessa forma. O nosso tempo já está no finalzinho. Vamos dar uma acelerada para a gente conseguir concluir o estudo de hoje. A gente não pode ultrapassar o tempo, né? Você ia falar algo, Messias? Wagner falou sobre a lei aí, e a gente vai tratar agora da lei de Deus, e também, juntamente aqui,
a lei e o evangelho, esses dois tópicos. Infelizmente, com essas monte de teologias aí se perdeu, assim, não se perdeu também, né? Mas criou uma dicotomia entre lei e o evangelho. Então, a maioria pensa assim, né? Que o evangelho, a graça é suficiente para tudo. Você recebeu a graça ali, pronto, você está salvo, você não precisa fazer mais nada. Não é? Precisa obedecer lei, não precisa nada. É só amar a pessoa, como o Wagner falou, só o amor, né? Por isso que eles dão ênfase demais no amor, não é? Só você amar as pessoas e pronto, isso aí está mais do que suficiente. Mas só que existe a lei de Deus para mostrar que somos pecadores e precisamos de salvação. A lei vai nos mostrar, porque a lei é como se fosse um espelho que a gente vai ver ali, né? A lei fala lá, não adulterarás, não é? Aí a pessoa que adultera fala, poxa, eu faço isso, então eu estou perdido. Então a lei é como um espelho. Aí vou procurar quem pode me salvar, tirar dessa situação, que nesse caso é Jesus, né? Então, não existe essa dicotomia entre lei e o evangelho, não é? O evangelho, que é a graça de Deus, nos salva. E a lei mostra, nos aponta o Salvador, não é? Então a lei tem essa função pedagógica, né? De nos levar, nos conduzir a Cristo, né? Como um aio, não é? E outra coisa também, que a gente tem que entender, e uma vez que você é salvo, aí você tem que ver como salvo. Se a lei está falando para mim não mentir, e eu sou salvo, então eu tenho que ver uma vida sem mentiras. Porque se a lei me alcançou, a graça me alcançou, e a lei está falando lá, para mim não mentir e eu continuar mentindo, essa graça não é a graça, isso é uma desgraça para a minha vida, porque eu vou me perder. Exato. Então, não tem essa dicotomia que o mundo cristão tem feito hoje, né? Essa separação entre lei e graça, não. As duas andam juntas. Né? Perfeito. Somos salvos pela graça, mas uma vez salvos, somos salvos para obedecer à santa lei de Deus. Muito bem, é isso mesmo, né? Inclusive, essa dicotomia ela não tem fundamento bíblico. Não. Né? Porque diz assim, ó, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Quando você tem entendimento, você sabe que Deus te chamou para obedecer. Também dito, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Isso. Então não existe. Messias falou muito bem sobre a questão da graça e da lei. Eu coloco da seguinte maneira: a graça ela é total e suficiente para a nossa salvação. Isso é indiscutível. Sem a graça não há salvação. Agora tem um detalhe: a graça é como se fosse um antídoto para o veneno chamado pecado. Isso. Todos nós fomos contaminados com esse veneno, o pecado. Se você não tivesse o antídoto, todos morreríamos. Isso. Jesus ele nos ofereceu o antídoto, que é o seu sangue, em sacrifício. Agora, se eu tomo esse antídoto, eu fiquei livre do veneno, mas eu vou continuar tomando esse veneno diariamente. Aquele antídoto perde o efeito. E o que é a lei? A lei é a bula que está lá no frasco do veneno, dizendo se quer veneno, se você tomar, você vai morrer. Essa é a lei. Eu vejo dessa forma. Isso. Não sei se eu estou correto. Mas sim. Né? Não é isso? Aí as pessoas falam assim, não, mas a graça é o suficiente, eu estou salvo para sempre. Vai continuar tomando esse veneno? A mentira, o roubo, o adultério, o desonrar o pai, falso mãe. testemunho, que a gente vê muitos aí na internet, principalmente, acusando os adventistas de uma coisa que os adventistas não é. Isso é pecado, meu irmão. Você está tomando doses encavalares de pecado todos os dias. O veneno. Né? E você acha que a graça vai... a Bíblia deixa muito claro que os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros, muitas das pessoas, nenhuma, na verdade, não vão entrar no reino dos céus. Você vai continuar tomando desse veneno e vai achar que a graça vai te salvar. Não, a graça, ela alcança os obedientes. Não que a obediência, a lei, as obras sejam mérito para a salvação, mas se você alcançou a graça que veio, já está falando, né, de graça, e você está rejeitando essa graça, vivendo em pecado, tomando o veneno do pecado diariamente, você vai se perder. Infelizmente, o que está em pé, cuidado para que não caia. Isso quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu, não é Messias, não é a igreja adventista, não. Não é isso, Wagner? É isso mesmo. Só falando um pontinho aqui,
essa lei ela é revelatória. Por quê? Porque ela está aí na Bíblia, revelando para todos. Não é só para os adventistas, é para todos, né? Aí ela é normativa por quê? Porque ela adequa a todo tipo de pessoa, independente de quem quer que seja. Ela é educativa porque ela educa a gente, como você falou, né? A seguir, mesmo sendo salvo pela graça, que todos sabemos que nós somos salvos pela graça, mas essa lei, ela é uma combinação daquilo que nós queremos estar com o nosso Deus, porque ela revela tudo isso que foi falado, né? E sem ela, aí nós andamos na mesmice de nós mesmos. E ela é o quê? Ela, ao mesmo tempo, ela é condenatória. Por que condenatória? Porque quando Jesus veio, perguntou a Jesus se ele veio abolir, né? Ele falou, não, eu vim cumprir. Então, assim, se Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio cumprir, por que nós não vamos seguir o mesmo exemplo, né? Cumprir essa lei. E assim, também dizendo, todos os outros na Bíblia também fez o mesmo cumprimento. E há só um detalhe aqui, quando as pessoas falam assim, não, já que Jesus não veio abolir, mas veio cumprir, ou de qualquer maneira a lei acabou, porque cumprir, por exemplo, Jesus fez várias promessas, muitas ele já cumpriu. Quando fala assim, o nosso português é um idiomazinho meio complicado. É complicado. Que as palavras têm vários significados. É ambíguo. Quando fala assim, Jesus prometeu e ele cumpriu, ou seja, ele finalizou aquela promessa, ele realizou, ele encerrou, fez acontecer aquela promessa, cumpriu. Mas também tem o cumprir assim, quando eu estou, por exemplo, você pega aí uma determinação judicial e você vai cumprir essa determinação. É a mesma coisa que a promessa que Cristo fez, você está cumprindo e encerrou. Agora, quando você obedece às leis, por exemplo, de trânsito, você está cumprindo as leis de trânsito. Sim. Não é coisa momentânea e definitiva. Né? Você constantemente você tem que cumprir. Esse foi o sentido do cumprir que Cristo veio fazer. Sim, sim. E quando a gente vê no idioma original que o Novo Testamento foi escrito, além desse sentido de cumprir, que é obedecer, ele veio também ampliar, porque ele, no Sermão do Monte, como a gente leu aqui um trecho, ele diz que aquele que olha para uma mulher com intenção impura, ele pecou. Já cometeu pecado. Então, ele veio ampliar a lei. O sentido da lei, porque a lei não precisa ser ampliada, porque ela... Mas assim, como as pessoas não entenderam, ele veio dar esse entendimento. Ele deu exemplos, né? Então, ele veio cumprir e ampliar o entendimento do que seria a lei. Não é isso? Eu acredito que dá tempo a gente fazer nossas considerações finais, mas tem que ser rapidamente. Né? Começando pela irmã Tereza. Eu aqui só falo para vocês estudar um pouco mais, tá aí das redes sociais, a lição da Escola Sabatina, e se apegue a tudo isso, o que você realmente é, para que você possa ser uma pessoa não igual estava antes, mas que você possa se tornar uma pessoa mais conhecedora da Bíblia, da Palavra de Deus, e entender todos os fatores que Deus quis mostrar para cada um dos seus filhos. Isso aí. Muito bem, Messias. Vou aqui rapidinho. Jesus em Mateus 6,33 fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E em Mateus 7,21 Jesus falou bem assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, iniquidade é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se a gente viver no pecado, viver na iniquidade, Jesus, mesmo a gente pode fazer tudo isso aqui que ele falou, né? Profetizar, curar, expulsar demônio. Se a gente não andar em conformidade com a palavra de Deus, expressa na sua lei, que a lei é uma expressão do caráter de Deus, que a gente tem que espelhar, a gente vai ser desses aqui, que Jesus vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o mal. E quando você estava falando a questão da tradução, Fábio, quando em latim se fala que todo tradutor é um traidor, isso é realmente. E assim, o problema é que o sentido da palavra, com o passar do tempo, ele vai mudando e vai sofrendo adaptações. Sim. João Ferreira de Almeida, ele não imaginava que a palavra cumprir, ela iria tomar um outro sentido
com o passar do tempo, e também a respeito da adulteração do significado da palavra que muitos pastores no decorrer da história cristã fizeram que essa palavra tivesse, né? Isso. Mas quando você, é como a irmã falou, estudem, porque é como a palavra de Deus fala, examinar as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. A Bíblia é para ser feita um estudo, um exame dela mesma. Então, pesquise e leia, né? Exatamente. Na parte de quinta-feira diz assim, ó, o título é Conhecer e Praticar. Não adianta nada a pessoa buscar o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento, né? Os preceitos, os mandamentos, as diretrizes que Deus dá, e ela não colocar em prática, porque vai acontecer isso que Wagner acabou de dizer. Quando a pessoa ela acha que está fazendo a vontade de Deus da forma dela, corre o risco de acontecer isso mesmo. A pessoa chegar na hora e falar assim, Senhor, mas eu fiz tudo isso. E realmente ele fez em nome do Senhor. Só que ele não conhecia a Deus, porque ele vivia como se Deus não existisse. Porque o mesmo Deus que diz assim, ó, você não deve mentir, você não deve roubar, você não deve adulterar, você não deve adorar outros deuses, ele mostra pra gente os efeitos que isso vai causar na nossa vida. Quando Deus fala pra gente não fazer nada disso, não é porque Deus é um ser exigente, implicante, que não quer que a gente tenha prazer, porque tudo isso é prazeroso para a gente. Quando eu roubo, eu estou trazendo para mim um benefício, o recurso que eu roubei. Quando eu adultero, eu estou trazendo o prazer que eu sinto na hora. Quando eu minto, estou prejudicando alguém para mim beneficiar. Então, tudo isso, aparentemente, para a gente traz um benefício, só que Deus sabe que, no fundo, é um malefício tão grande que vai nos destruir. Então, a gente deve dar ouvidos ao que Deus está dizendo e viver de acordo e colocar em prática tudo isso, porque a lei, ela é eterna, porque ela é a expressão do caráter de Deus. E o Evangelho, a própria Bíblia chama de o Evangelho eterno. Isso. Os 3 anjos de Apocalipse vêm proclamar o Evangelho eterno, não é o Evangelho do Novo Testamento só. Então, de fato, o Evangelho e lei caminham juntos durante toda a eternidade. Isso. Porque o Evangelho e a lei, todos os dois procedem do Senhor. E o que procede do Senhor é bom e é eterno. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família. E esteja conosco aqui no nosso próximo estudo.